Bom dia, quinta-feira hoje, feriado, feliz quinta, feliz dia, feliz semana para nós, né? Feliz junho, estamos aí bem no iniciozinho de junho, já começando com o feriado, né? E que bom que estamos aqui mais uma vez no Thanks God Every Day. Não muda nada, né? Se é quinta, se é segunda, na verdade a graça de Deus nos alcança da mesma forma. Os dias não fazem exatamente uma diferença, né? O que nós temos hoje é mais uma oportunidade de buscar a Deus, mais uma oportunidade de estar na presença dele. E como hoje é feriado, né, a maioria das pessoas estão com um ritmo menos acelerado, talvez seja ainda uma melhor oportunidade para buscar o que nós temos falado essa semana, que é intimidade, né, na presença de Deus. Vamos à nossa passagem bíblica, né, em Mateus 6, nós estamos falando essa semana, Mateus 6, versículos 5 e seguintes. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Essa primeira parte aqui fala muito do ego, né? Que a gente tem falado tanto aqui, o ego é nossa máscara social. Então, quando nós queremos que os outros nos achem espirituais, né? Na verdade, nós não estamos fazendo isso para buscar a Deus, mas para ser admirados. Por isso que a palavra fala que já recebeu a recompensa. A recompensa é a admiração das pessoas, né? Então, não foi bem o que eu busquei, não foi a Deus, foi a admiração. Pronto, recebi minha recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, intimidade, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe que do que tendes necessidades antes de lhe pedirem. Que coisa linda, né? Que nível de conhecimento que Deus tem para nós, de conhecer o nosso coração de uma tal forma que antes que eu e você, que a gente abra a boca, Deus já sabe exatamente o que nós precisamos, ou o que nós queremos, ou o que nós vamos pedir. Mas, né, assim como ele perguntou lá para o cego, né? Ele olha para um cego e pergunta: o que queres que eu faça? O cego poderia responder: não é meio óbvio que eu preciso ver, né? Não, mas ele quer ouvir de mim e de você. Bom dia. Ele quer ouvir de mim e de você o que queres que eu te faça, né? Então, por que Deus quer ouvir de mim e de você, né? O que queres que eu te faça? Não é porque ele não sabe, porque a palavra diz que ele sabe antes mesmo de que a gente abra a boca. Ele já sabe. Então, o que Deus busca? Então, Deus busca relacionamento. Deus busca intimidade, né? Então, se Deus quer relacionar-se comigo e com você, Ele quer essa intimidade, isso deveria queimar em nosso coração, né? E pode queimar em nosso coração, né? Hoje pode queimar a vontade de tocar nesse Deus, de ver esse Deus, de ouvir esse Deus, essa intimidade com nada mais, nada menos do que a nossa própria essência. Aí que está toda a explicação por que a gente precisa tanto dessa comunhão com Deus. Porque quando nós estamos afastados dessa comunhão, nós podemos sentir o que a gente fala de um vazio, né? Sente um vazio, faz isso, faz aquilo, consegue isso, consegue aquilo outro, mas fica um vazio. E que vazio é esse? O vazio da essência, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós somos parte de Deus, né? E quando a gente desconecta, né? Quando nós estamos aqui na Terra e nós não continuamos essa conexão que é tão forte, né? E tão verdadeira e tão inteira no mundo espiritual, então quando nós viemos para a Terra, nós viemos dele. E quando nós estamos aqui, nós precisamos continuar nele, porque essa é a essência, né? Essa é a verdade. Mas chegando aqui, nós temos tantos testes, né? A gente vive tantas coisas aqui na Terra, é tanta coisa tentando tirar a nossa atenção, é tanta coisa tentando nos desconectar, né? E quem faz o maior esforço para nos desconectar, na verdade, é o inimigo de Deus, porque ele sabe exatamente
o tanto que nós podemos ser mais, melhores, mais plenos, mais tudo, quando nós estamos conectados com a essência. Então o inimigo de Deus joga umas ideias meio erradas, para quê? Para a gente dar uma desconectada, porque desconectado nós ficamos longe do que nós somos de verdade. E assim, longe da essência, fica mais fácil da gente se perder no meio do caminho. Né? E na essência nós temos a completude de todas as coisas, nós temos a plenitude de todas as coisas. Então o grande desafio para mim e para você neste tempo de tanto barulho, esse tempo de tantos desafios, é voltar para essa conexão, é estar conectado com a nossa essência, que é o nosso Deus, né? E isso é intimidade. E eu tenho falado muito aqui, e é uma coisa assim que sempre nos preocupa, porque às vezes a gente confunde isso com religiosidade. E é onde que vem todos os nossos bloqueios, às vezes, né? Então, ou às vezes, se eu fui criada e aceitei isso, eu posso ir para a religiosidade e, como a palavra diz, ficar repetindo vãs repetições, ou seja, eu posso ter rituais vazios, eu posso ter repetições vazias, e isso não vai me trazer, não vai me fazer ficar mais perto de Deus. Mas tem um outro lado da moeda também. Eu posso ter bloqueios, chateações, coisas mal resolvidas em relação à religião, e eu posso ficar afastado, eu posso ficar longe. Eu posso ficar longe de Deus por não querer a religião. Então a religião, ela nos confunde um pouco. Religião é uma coisa, intimidade é outra coisa. Eu posso estar junto com isso, eu posso estar dentro de uma religião e ter intimidade, mas não necessariamente uma coisa teria a ver com a outra. Religião, eu posso viver, eu posso querer, eu posso não querer, mas a intimidade é minha essência. Então eu posso ter intimidade com Deus todos os dias e não estar em uma religião. Então é isso que às vezes faz alguma confusão em nossa cabeça. E eu conheço muitas pessoas que se afastaram de Deus, não têm a intimidade por birra de alguma coisa que aconteceu dentro de uma determinada religião. Aí o que as pessoas às vezes fazem? Elas ficam pulando de galho em galho, buscando em várias religiões diferentes, querendo buscar a Deus, né? Mas na verdade, religião é uma coisa, intimidade é outra coisa. Nós podemos e devemos buscar a Deus todos os dias nessa intimidade, mas como a própria palavra diz, entra para dentro do teu quarto, entra para dentro, né? Então volta para dentro, né? Então entra para dentro de você mesmo. A intimidade, o silêncio, o um a um, entra para dentro e encontra então ali o Deus poderoso, né? Então é dentro de nós mesmos, né? E muitas vezes nós ficamos tão perdidos nisso e nós nos perdemos ainda mais nos barulhos da vida. Então nesse tempo agora, nós estamos vivendo aí tempos de pandemia, então tempos de muita insegurança, os barulhos eles são maiores ainda, as vozes elas são mais fortes ainda. E as vozes elas podem ser muito voltadas para a questão da doença, o medo do que pode acontecer, o medo de perder ente querido, o medo da gente mesmo adoecer e não ficar bem, o medo também de não ter dinheiro, de não pagar as contas, ou de perder o emprego, ou de não conseguir o emprego, ou do negócio não prosperar, ou de não conseguir clientes, né? Então os medos maiores neste tempo são esses dois medos, é onde que é o gatilho que a maioria das pessoas pode se perder, que é o medo do financeiro e o medo da doença. Mas tem outros medos também, né? Medo de perder alguém querido, por exemplo, de acabar um relacionamento, né? Os relacionamentos estão um pouco conturbados. Então todos esses medos são vozes que vêm para quê? Para nos afastar da intimidade da essência. Então é justamente neste momento que nós mais precisamos estar nessa intimidade, né? Ontem eu não consegui deixar a live salva, eu fiz uma bobagem e perdi o arquivo, né, no que eu fui salvar para deixar salvo. E ontem eu falei uma coisa aqui, conversei com quem estava aqui ao vivo, e foi uma coisa que me fez muito bem, inclusive, foi uma prática que eu fiz ontem, eu vou sugerir que vocês façam, né, quem não fez ontem pode fazer hoje, que é um exercício, né, uma mentalização ou uma oração, onde em cima daquela passagem, onde Moisés foi deixado no rio, né? Então, tanto que o Moisés hoje, de colocar criança, né? O cestinho é chamado Moisés por causa da história do Moisés. Então a história é que naquela época que Moisés nasceu, quando a mãe do Moisés engravidou,
todas as crianças, os meninos, né, homens, né, os meninos que nascessem, eles deveriam ser mortos, sacrificados, né? Era uma lei do faraó, porque o povo de Deus estava crescendo demais, então foi colocada essa lei. Olha que lei terrível, né? Agora imagina a gente, né, mulher aí vai entender, homem também entende, né, mas imagina você engravidar num período onde as crianças, se nascessem homem, teriam que ser mortas. Então imagina a angústia dessa mãe, e para finalizar a história dela, nasceu o menino, né? E aí ela tentou segurou por 3 meses, mas não tinha mais como segurar em casa, não tem como esconder uma criança, e ela colocou no rio. Quando ela coloca no rio, então é aí que está o nosso gancho para o exercício de hoje, né? Para um exercício, olha só, um exercício de confiança, um exercício de intimidade, um exercício do se joga, um exercício do solta. Que todas as vezes que nós tentamos segurar os nossos problemas, segurar as nossas angústias e segurar nossas decisões, e a gente mesmo fazer na força do braço, primeiro que na força do braço cansa muito, e na maioria das vezes nós não chegamos onde Deus tem para nós, que é muito maior sempre do que o que nós queremos. Então na força do braço é isso que acontece. E o que a mãe do Moisés fez? Confiou, soltou, colocou uma criança de 3 meses num cesto de junco, né? E soltou no rio. E o que Deus fez? Pegou esse menino e devolve para ela, né? Então é isso que acontece quando nós soltamos. Mas coisa difícil é soltar. Imagina a luta dessa mãe para soltar essa criança, mas não é muito diferente das nossas lutas para soltar o que nós temos que soltar, né? Então o que é que você tem que soltar? O que é que você está segurando aí que os dedos chegam, tá doendo de tanto que você está segurando e está soltando aí e não quer entregar, não quer soltar? Esse é o convite para mim e para você hoje. Soltar aquilo que está mais nos angustiando. E às vezes pode ser os filhos, preocupação com os filhos, pode ser preocupação com o trabalho, pode ser preocupação com saúde, pode ser o próprio Covid que está te tirando a paz. O que é que tira a sua paz hoje e que hoje você está sendo convidado para soltar, para colocar nesse rio e deixar o rio levar? O que você precisa urgentemente colocar no rio? E o que é o rio? O rio é o favor de Deus, o rio é Deus, né? Então é esse rio. Eu fiz essa mentalização ontem e foi realmente, confesso a vocês, foi libertadora, foi uma delícia, foi muito bom. E eu coloquei todas as coisas que eu precisava colocar. Comecei com as que estavam me angustiando, mas depois eu me empolguei e eu coloquei foi tudo, de coisa em coisa, né? De situação em situação, de pessoa em pessoa. Eu ali na beira do rio, o rio enorme, o rio muito maior do que eu. Que tamanho que eu estava perto desse rio? Quase nada, né? E um rio enorme, um rio muito forte, poderoso, caudaloso, né? É Deus, né? É a divindade, é o perfeito, é o amor, é o alfa e o ômega, é Deus, né? Ali representado por aquele rio. E eu fui colocando dentro de um cesto cada uma pessoa, outra pessoa, e eu deixei o rio levar, sabendo que o que é seu, o que faz parte do seu propósito, o que é para aumentar, né, as suas vitórias, sua alegria, sua plenitude, o que é para a vida plena que você tem. O que Deus faz com o que você coloca no rio? Ele traz numa segurança, porque uma coisa é se a mãe de Moisés quisesse, na força do braço dela, segurar esse menino dentro de casa. E o que teria acontecido? Provavelmente o faraó teria entrado ali, não sei, com os soldados e arrancado esse menino do braço dela. Só que quando Deus devolve, ele devolve em segurança, porque a filha do faraó pegou Moisés como filho, adotou o Moisés. Só que Deus providenciou que a ama de leite, que foi contratada para cuidar do Moisés, para amamentar e para cuidar do Moisés, foi a própria mãe. Então Deus devolve o Moisés para ela, mas agora com a segurança que agora ele é filho da filha de quem mandou matar. Então é assim que Deus faz, mas é preciso primeiro o quê? O desapego. Mas esse desapego, ele vem de onde? Ele vem dessa confiança, dessa intimidade, desse relacionamento. Por isso que não é possível conviver e confiar com alguém que você não convive.
Como é que você tem intimidade? Como é que você confia? Como é que você solta aquilo que é mais importante para você, as coisas que são realmente caras na sua vida? Como é que você solta se você nem conhece essa pessoa que você está soltando? Então, por isso, é a importância da intimidade, construída todos os dias, todos os dias, todos os dias. E lembrando, intimidade não é repetir nada, intimidade é se entregar. Né? É falar do seu jeitinho, é falar do meu jeito, né? Eu falo sempre aqui, eu tenho uma lista, né? Sempre quando eu sento de manhã, a primeira coisa que eu faço é meu encontro com ele, e quando eu sento de manhã eu tenho minha lista de pendências, lista de dores, lista de preocupação, lista do que você quer que seja. Eu tenho a minha lista, onde ali, no primeiro momento do dia, eu pego essa lista, em cima dessa lista a gente tem uma conversa séria, né? É uma DR, né? Nós temos uma DR todos os dias, né? Discutir a relação ali todos os dias, falando: Deus, Senhor, meu Pai, meu amado, né? Do jeito que eu tiver na hora, eu falo: Deus, é o que nós temos para hoje, são essas pendências aqui, né? Então essas são as questões que estão queimando no meu coração e eu não dou conta de segurar, eu não consigo esconder esse menino dentro de casa, eu preciso soltar esse menino no rio, mas deixa eu te falar, difícil demais, não tô conseguindo soltar não. Então o soltar, o se joga, né? Quem me segue aí tá vendo, estou usando muito o se joga, né? E o se joga, pra mim, tem só é só isso mesmo. O se joga pra mim é só o se joga no rio. Se joga na vontade de Deus, né? E uma oração assim constante que eu tenho feito nesses últimos tempos. Aquilo que não for meu, aquilo que não for pra mim, aquilo que não for somar, aquilo que não tiver a ver com o meu propósito, aquilo que não tiver a ver com aquilo que o Senhor sonhou pra mim, eu jogo no rio, mas o Senhor pode levar. Que mesmo que doa um pouco, não tem nenhum problema. Se não tem a ver comigo, só dói um pouco, depois vai parar de doer. Porque não tem a ver com minha essência, não tem a ver com o meu chamado. Então essa confiança, ela vem da intimidade, de saber que aquilo que é seu, Deus devolve, mas devolve muito melhor, devolve com proteção, devolve com força, devolve com cuidado, devolve com maturidade, devolve com tudo aquilo que nós precisamos. Mas tem que soltar, se não se jogar, se não se soltar, Deus, Ele é Deus, mas Ele deu para nós o livre-arbítrio. E quando eu coloco uma mão e digo não, Deus, aqui não mexe nisso, não mexe com essa coisa aqui. Deus, ele entende, né? E ele dá um passo para trás, ele fica esperando a gente se posicionar de uma maneira diferente, né? E quando eu olho para trás, eu vejo na minha vida quanto que eu já fiz isso, quanto que eu já quis, na força do meu braço, resolver as coisas do meu jeito, quanto que eu quis dar direção e dei direção muitas vezes na vida, né? E hoje, né, na minha maturidade, eu olho para trás e falo: por que eu fiz isso, né? E a sorte minha e sua é que Deus não desiste. Nós vamos fazendo essas bobagens, mas Deus não desiste de um dia a gente entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que nós, assim como crianças pequenas, a gente quer um pouquinho assim. Deus quer a plenitude, quer muito mais. Mas Ele espera a gente amadurecer nessa intimidade, soltar, se jogar e deixar Ele fazer o grande, o enorme, tudo, a plenitude que Ele quer fazer através de mim, de você e para mim e para você. Mas a base de tudo isso é intimidade, é a confiança, é o se joga. É isso que nós temos para hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada por estarem aqui nesse feriado. Vou deixar salvo no GTV, não vou fazer igual ontem, não vou cometer o mesmo erro. Ficará salvo aí, espero vocês amanhã, na sexta-feira, último dia da semana do nosso Thanks God Every Day, dessa semana falando sobre intimidade. Encaminha para quem precisa, encaminha para quem pode gostar, para quem pode fazer sentido, mas a gente nunca sabe quem faz sentido. Então encaminha e as pessoas, se fizerem sentido, elas vão se conectar. Deus abençoe vocês, feliz feriado, feliz dia, feliz final de semana encostando aí. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.